Olá! Está começando o programa Viva Melhor. Vamos falar sobre o valor calórico dos alimentos e bater um papo super legal com a professora Fabiane Rezende sobre a importância do balanço energético. Não percam! Todos nós precisamos consumir alimentos, afinal, eles são a fonte da energia que temos para realizar nossas atividades diárias. Em média, uma pessoa saudável deve ingerir 2.000 quilocalorias, mas esse valor já foi maior. O que aconteceu foi que a modernidade trouxe um grande conforto para as nossas vidas. O controle remoto, os meios de transporte, as prateleiras de supermercado são exemplos básicos de como as coisas mudaram. Hoje, você já não precisa plantar tudo o que come. Outras pessoas fazem isso. Não precisa caçar seu alimento. Está tudo ali, na prateleira do supermercado. Ficou tudo mais fácil. E isso diminuiu o valor calórico recomendado. Mas existem particularidades. Por exemplo, uma mulher de baixa estatura e que não pratica atividade física deve ingerir menos calorias do que um homem alto e que faz exercícios. Ou seja, é preciso que haja um balanço energético. Se houver esse balanço, uma pessoa consegue manter seu peso. Mas o que é balanço energético? É o saldo entre o total de energia ingerida e o total de energia gasta pelo organismo nas atividades diárias. E como identificar a energia gasta em nossas atividades? O gasto energético é a soma da energia gasta para as nossas atividades metabólicas e atividades do dia a dia. A atividade metabólica é toda atividade que nosso organismo desempenha para nos manter vivos, como o funcionamento do coração, a respiração e todos os demais órgãos. A atividade física diária é tudo aquilo que fazemos durante o dia, como trabalhar, limpar a casa, correr para pegar o ônibus e também o exercício físico, que pode ser uma caminhada, corrida ou uma partida de futebol. Já a energia ingerida é tudo o que comemos durante o dia, desde uma balinha até o nosso almoço e jantar. Se a sua alimentação fornece mais energia do que o seu organismo gasta, não pense que o organismo irá se livrar desse excesso. Ele vai armazenar na forma de gordura, ou seja, quilinhos extras. Por isso, os exercícios físicos são nossos maiores aliados para manter o equilíbrio energético. Em média, uma hora de caminhada gasta 240 quilocalorias e se você quiser intensificar o gasto, pode correr durante uma hora e lá se foram 400 quilocalorias. Ou ainda lutar uma hora de taekwondo e você irá detonar quase 600 quilocalorias. Bem, falamos até agora que precisamos manter o equilíbrio entre a quantidade de energia que ingerimos e a que gastamos. Você já sabe como gastar energia, mas é preciso saber ingeri-la de forma saudável. No programa anterior, falamos dos nutrientes encontrados nos alimentos. Você se lembra? Os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas, os minerais e a água. Os minerais, as vitaminas e a água não contêm calorias, mas os outros sim. Cada grama de carboidrato e proteína tem 4 quilocalorias. Já esse mesmo grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, se ingerirmos 10 gramas de carboidrato ou proteína, iremos consumir 40 quilocalorias. E se comermos 10 gramas de gordura, serão 90 quilocalorias. Se comermos 100 gramas de batata cozida, por exemplo, ela terá 52 quilocalorias. Mas se estes mesmos 100 gramas forem fritos, eles passam a apresentar 267 quilocalorias. Por isso, os alimentos ricos em gorduras engordam mais que outros e podem contribuir para o desequilíbrio energético, quando consumido em excesso. Na alimentação, nossos grandes aliados para a manutenção do equilíbrio energético são os vegetais, que quando comparado aos pães, massas e carnes, apresentam bem menos calorias. Se você quer saber mais sobre a manutenção do equilíbrio energético, veja a entrevista com a professora Fabiane Rezende, da UFMT. Para falar mais sobre equilíbrio energético, nós viemos falar com a professora Fabiane Rezende, da UFMT.
Olá, professora, muito obrigado pela sua participação. Agradeço o convite. Professora, como deve ser a alimentação de uma pessoa para que ela não tenha um desequilíbrio energético, nem para mais nem para menos? Bom, de maneira geral, a pessoa deve fracionar a refeição, né, a alimentação 5 vezes ao dia, comendo a cada 3 horas, para evitar ter muita fome antes das refeições. Fazer uma moderação entre a quantidade que é servida e a escolha de alimentos que são mais saudáveis, ou seja, com mais baixo teor de gordura e que sejam isentos de açúcar ou com pouco açúcar, se for o caso. E com que frequência as pessoas podem consumir alimentos com açúcar, com gordura? Bom, de maneira geral, vai muito do perfil de saúde do indivíduo atual. Então, se for uma pessoa que não tem doenças, ela pode consumir pequenas porções de gorduras ou açúcares no seu dia a dia. Então, é uma manteiga que se passa no pão, né, uma sobremesa em pequena quantidade que às vezes surge após o almoço, ou uma pequena quantidade de açúcar que vai no café. Agora, as pessoas que já têm excesso de peso ou que estão com alguma doença, aí tem que fazer uma redução dessa frequência. Então, às vezes, fica restringido o consumo 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. O que mais contribui para o aumento de peso? A quantidade de alimento ou o tipo de alimento? Bom, na verdade, o controle do peso corporal ele depende de variáveis que envolvem não só a alimentação, mas a questão da atividade física também. A pessoa ela tem que manter um equilíbrio entre as calorias que ela ingere durante um dia e aquilo que ela gasta durante o dia. Lógico que aí deve haver uma moderação em termos de quantidade, né, que seja uma quantidade adequada para aquele indivíduo, que isso é definido de pessoa para pessoa, de acordo com a característica do trabalho, das atividades que ela desenvolve no seu dia a dia, e a questão da qualidade, que passa a ser primordial. Então a gente diz que controlar o peso depende dessas duas coisas, da quantidade que se ingere e do tipo de alimento. Como a gente falou, os alimentos mais ricos em gorduras, né, ricos em açúcares, eles vão gerar um aumento de calorias. Então a pessoa acaba ingerindo um excesso muitas vezes através desses alimentos. Então é um balanço entre o que se consome, a quantidade que se consome e a atividade física que se desenvolve no dia a dia. E de que forma a atividade física contribui para a manutenção do equilíbrio energético? Bom, a atividade física, ela sempre vai gerar um esforço para o indivíduo, lógico que depende do tipo da atividade, né, se é uma atividade mais aeróbica, se é uma atividade mais de força, como a musculação, depende da questão do tempo que essa pessoa leva fazendo atividade e a frequência, né, quantas vezes na semana a pessoa pratica. Mas de maneira geral, a atividade física, ela já vai implicar num gasto energético mais alto, tá? Quando feita de forma regular. Então, fazendo a atividade, seja ela de qual natureza for, vai gerar um gasto energético que vai ajudar o indivíduo a equilibrar o seu peso. Lembrando que essa atividade física ela deve ser orientada por um profissional da área, de preferência um educador físico, e as pessoas que têm alguma doença, principalmente as doenças cardíacas ou ortopédicas, têm que passar por um médico antes para ver a liberação com relação a isso. Bom, a gente tem que lembrar que a atividade física, além desse gasto energético, ela traz modificações cardiorrespiratórias. Então, isso melhora de maneira geral a qualidade de vida do indivíduo, tá? Ele fica mais bem disposto para as atividades diárias, seja subir uma escada, abaixar para pegar algum objeto, tá? Uma caminhada que ele tem que fazer e o bem-estar, né, mental, que a gente diz, que a gente sabe que durante o exercício físico são liberadas substâncias que ajudam nesse bem-estar mental. Então o exercício físico ele pode ter um caráter preventivo para quadros depressivos, pode ajudar a controlar a ansiedade, melhorar e equilibrar a questão do sono, desde que esse exercício seja feito de forma regular, tá? A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que seja pelo menos 3 vezes por semana, mas sempre definir a atividade, o tempo e a intensidade com a orientação do profissional, né, de educação física.